Nós estamos aqui no Congresso de Fé 2019, temos prazer imenso de estar com a cantora, também evangelista, né, Heloísa Rosa, que esteve ministrando agora há pouco aqui num culto maravilhoso, abençoado. Heloísa, é um grande prazer ter você conosco aqui neste ano. Prazer é meu, irmão. Foi um privilégio estar com a igreja hoje, vendo tantas pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Isso é magnífico. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Mas quando começou o chamado, que você sentiu assim, poxa, Deus está me chamando para eu abençoar outros através da minha voz? Quando começou isso? Eu acho que no desenvolver mesmo da vida, o Senhor ele vai mostrando, vai confirmando através de profetas, através de mentores, pais, né, que Ele vai colocando nas nossas vidas. Na verdade, eu não sabia que eu ia virar Heloísa Rosa, né? Eu não sabia. Mas Deus já sabia, né? Porque Ele conhece tudo. Mas o alvo assim dos meus pais foi me formar para que eu pudesse servir a Deus. Então, meu coração sempre foi: eu vou servir a Deus naquilo que Ele achar melhor para a obra, para as pessoas e tal. Então, veio a calhar a musicalidade, essa questão da arte. E eu sou muito feliz assim por ter esse chamado, por ter essa vocação tão clara e tão definida na minha vida. Eu amo o que eu faço, amo o Senhor e eu sou muito grata a Ele, sabe? Por todo esse processo que Ele me fez viver. Glória a Deus. E nós vemos assim, né? Que hoje há uma infinidade de... Até eu não gosto de utilizar o termo artista, né? Porque nós somos, na verdade, muito mais do que isso, né? Nós somos ministros do Evangelho. Através do louvor também, né? Mas como você enxerga isso hoje? No meio evangélico, no meio gospel, você acha que se perdeu um pouco a essência da adoração? Porque o que nós vimos hoje aqui foi a adoração. Como é que você vê hoje esse cenário no Brasil? Deus tem falado muito comigo sobre a restauração da arte cristã, sabe? São conceitos que a gente precisa resgatar, os valores, né? Eu acredito, assim, que Deus quer e deseja trazer no Brasil uma revolução nessa área, assim, encontrando aquilo que foi perdido, a essência, e fazendo com que a arte possa glorificar a Deus de uma forma mais incisiva, de uma forma mais determinante, entende? O que a gente vê hoje são pessoas, muitas vezes não têm noção do seu chamado, da sua identidade, então acaba não fazendo o que Deus quer, ou se faz, não faz com a qualidade que precisa, nem espiritualmente e às vezes nem tecnicamente. Então, quando a gente fala de restauração da arte, a gente está falando da restauração da identidade, desse trabalhador da arte, porque ele é um trabalhador, né? E envolve tantos assuntos relacionados ao aspecto dele ser esse trabalhador. Então, eu estou fazendo um livro que vai falar desses assuntos, então eu não vou esgotar o assunto todo aqui, porque se eu começar a puxar algumas coisas, fala um pouquinho vai falar. Então, você falou, por exemplo, sobre a identidade, né? Nós falamos também sobre identidade, nós sermos filhos de Deus nessa noite. E quando nós entendemos que somos filhos, Deus vai realmente nos encaixar na área que Ele acha melhor. Então, por exemplo, Deus que nos dá o dom, que o dom é divino, Ele vai, então, fazer com que a gente se encaixe na área que Ele já nos capacitou para aquilo. Deus nunca vai pedir que você faça algo que Ele não te deu capacidade para fazer. Não seria justo, e Deus não é injusto, né? A parábola dos talentos, dos talentos. Jesus fala que Ele repartiu conforme a capacidade. Então, por exemplo, existe vários tipos de capacidade humana que Deus coloca em nós, né? Existem 5 tipos de inteligência hoje. A gente já vê a inteligência gastronômica, a inteligência para matemática, a inteligência espacial, a inteligência musical. E antigamente até a própria formação da escola, não. Se você não soubesse tantas matérias, você não era considerado inteligente. Então, isso não é uma verdade. A ciência já vem falando que existe vocações, pessoas que são mais destinadas para um tipo de inteligência. Isso remete mais ainda ao que nós estamos falando, que Deus deu a capacidade diferente para cada um de nós. E ninguém tem que ficar se comparando e dizendo que o outro é ou não é, porque tem uma lista que deve ser preenchida, vamos dizer assim. Então, assim, eu creio que a capacidade musical que Deus colocou na vida de algumas pessoas para trabalhar com ela. E nós vemos essa capacidade, hoje, no Brasil, ela é muito desmerecida.
tanto eu vou falar da palavra artista porque quando a gente resgata essa palavra, ela é simplesmente, o significado do artista é alguém que faz arte. É como o padeiro que faz pão. Então o artista, ele faz a arte. Agora, se ele glorifica Deus com essa arte ou não, aí é outra história. Então, assim, a gente tem lutado contra essa dicotomia. Você é adorador ou você é artista? Se Deus te deu o dom da arte, você é um artista da arte, você é um adorador. A gente precisa corrigir a nossa linguagem hoje, porque senão a gente desmerece uma função por causa de estereotipos, por causa do que já aconteceu, erros de outros. Então a gente acaba indo no que a maioria está falando, sabe? E a gente precisa restaurar essa área em Deus, trazer de volta a identidade, porque se você trouxer de novo a identidade, esses artistas vão ter que batalhar para viver essa identidade efetivamente. Então, é hora das confusões acabarem, é hora das preguiças, né, irem embora. Se Deus te chamou para essa área, que você seja eterno naquilo que você faz. Que você se preocupe em ter o fogo de Deus queimando no coração, a chama do Espírito Santo. Mas se Ele te chamou para a área artística, você precisa estudar, você precisa se formar, precisa fazer aula, precisa investir, porque Deus merece o melhor. Aquele sentimento e aquela mentalidade de que, eu vou tocar aqui, não repara não, porque é para Deus. Isso tem que acabar no nosso meio. Você pode tocar para Deus no seu quarto, adorar Ele, ótimo. Mas existe uma diferença quando todos nós somos chamados a adorar e louvar. Agora, quando existem pessoas que Deus colocou talentos para levar a congregação a ter esse momento de adoração. Então, a gente precisa de uma responsabilidade maior quando Deus requer isso de nós, entende? Existem diferenças, né? Então, todos nós somos chamados para adorar e louvar a Deus, e todo mundo precisa fazer isso, mas quando nós estamos falando exclusivamente da classe artística, como ela precisa ser restaurada hoje, tanto na sua identidade, quanto na motivação que faz as coisas. E estou crendo que Deus vai levantar no Brasil muitos ministros que têm em uma mão a palavra do Senhor e na outra o seu chamado, a sua identidade e a sua arte muito bem executada para juntar isso daí e glorificar a Deus. Esse é o alvo. Nós vemos assim, muito característico nos seus louvores, a palavra. E assim, de onde vem essa inspiração para criar esses louvores? Com certeza é por estar mergulhado na palavra, né? E com o Espírito Santo, ele vai soprando essas melodias e a própria palavra de Deus entre as melodias, né? Então, eu amo a palavra de Deus, né? Ela é eterna, então eu acredito que todo cantor cristão, ele precisa ter em suas composições que levante a palavra, que exalte a palavra do nosso Deus. Isso é muito importante. Sabemos assim que hoje você não mora no Brasil, né? Mas quando você gravou o DVD ao vivo em São Paulo, ficou muito conhecido, né? Acho que em toda a parte. E foi mais ou menos perto disso quando você decidiu ir embora? Foi isso, não? O DVD nós gravamos em 2013, né? Ele foi lançado em 2014. E a gente foi para os Estados Unidos depois que recebemos uma palavra em 2016. Foi 2 anos depois. Mas foi meio assim que no auge, né? Acredito que você deva ter abdicado um pouco da sua carreira para esse chamado. Como é que foi isso? Então, no momento que a gente recebeu uma palavra de Deus, a gente já sabia que em algum momento a gente iria. Eu sou casada com um americano, desde que a gente se casou o Marcos já era cidadão, então ele sempre falava desse desejo de ir, mas a gente também não ia esperando um comando claro do Senhor. Quando a gente recebeu esse comando, a gente estava com 2 células já, a gente já estava dentro, né, de um contexto onde estávamos com os nossos pastores e de uma forma assim, nossa, nós amamos eles, né? Foi muito difícil receber esse comando para sair da nossa igreja local, deixar, né, os discípulos que a gente já tinha. Mas hoje, depois de quase 4 anos, Deus trazendo esse projeto do Casa Refúgio, falando sobre a restauração das artes, teve um propósito, sabe? Eu não tinha recebido tanto insights assim, como eu tenho recebido hoje. Então, eu tenho certeza que Deus nos levou para que eu parei 1 ano e meio, né,
de ministrar, de viajar. Fiquei só em casa cuidando dos meus filhos, meu marido, e foi um tempo onde Deus ministrou muito sobre a restauração da arte cristã. E é um tema que eu pretendo abordar, começando agora até para o resto da minha vida, sabe? Então, trazendo essa restauração, tanto na mente do músico, o artista dentro da igreja, quanto dos pastores, né? Porque nós somos um time e a gente precisa andar juntos. Então, precisa de muita cura, muita conversa, muito diálogo. A gente precisa de um novo tempo nessa área, sim, irmão. Então, Deus nos levou para lá e eu acredito que fez parte desse processo. Amém. Nós vemos assim que o músico, né, evangélico, ele hoje se dedica também, ele sabe a parte técnica. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que eles devem se preparar, porque nós falamos agora que ele é um artista, mas que glorifica a Deus. Como ele se mantém nessa essência, puro, nesse caminho que verdadeiramente glorifica a Deus? Então, quanto mais ciente vamos colocar assim, um artista / ministro de Deus, ele tiver consciência dos perigos que envolve essa nossa área, das feridas que pode vir sobre o seu coração, quanto mais ele se armar de conhecimento teológico, conhecimento técnico, conhecimento psicológico, né, ele vai trilhar um caminho onde ele não vai se perder, porque o que a gente vê é muitos artistas se perdendo. Pessoas com talentos maravilhosos no Brasil, mas porque não cresceram em outras áreas, infelizmente o talento por si só ele não se sustenta, entende? Então, como músico, como artista de Cristo, se manter no caminho, ele precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa buscar a palavra, ter bons mentores, bons pastores. Não pode andar sozinho é um caminho de morte, sabe? E o que a gente percebe, muitos artistas andando sozinhos, sem uma igreja, sem um pastoreio. Então, isso é uma tristeza, porque no momento pior de dor, se acontece alguma coisa com esse artista, ele está sozinho completamente, sabe? A gente vê muito dessa realidade na vida da classe artística hoje, sabe? Então, a gente tem tentado levantar uma bandeira, amigo, sabe? Nosso projeto é um projeto que visa o cuidado desse artista, tanto espiritual quanto técnico, processual, né? O nosso projeto, que é o Casa Refúgio, já conta com psicólogos, com os 2 advogados, porque a gente crê que Deus está nos levantando para que a gente possa oferecer uma estrutura para o artista ministro de Deus hoje no Brasil. Então, esse falando já entrando, né, no projeto do Casa Refúgio, esse é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração e a gente já está começando a colocar ele em prática. E eu creio que Deus vai poder realmente, através fazer do Casa Refúgio uma ferramenta, né? Não digo que é só o nosso, Deus pode estar levantando outras pessoas também nesse intuito, mas a gente sente um chamado para esse momento, sabe? Que é a hora da gente levantar essa bandeira. Em nome de Jesus, a gente crê que Deus vai trazer uma revolução, uma restauração. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, desse amor que você falou hoje aqui, que tocou muitos corações, impactou a nossa vida, né? E que eu sei que vai tocar o coração de muitas pessoas. Nós estávamos ministrando sobre a paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela é perfeita. E quando nós mergulhamos no amor que Deus tem por nós, nós seremos fundamentados, nós seremos protegidos, sustentados pelo amor dele. O meu desejo é que você que esteja assistindo, que esteja acompanhando essa entrevista, que você possa realmente se abrir para receber o amor de Deus, que foi completamente exposto à humanidade na cruz, através de Jesus Cristo. Que seu coração possa realmente receber esse amor e que esse amor faça diferença nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na educação dos seus filhos, que esse amor possa transformar completamente a sua vida. Esse é o meu desejo, a minha oração. E você que é músico, que está nos ouvindo aí também, está assistindo, que você possa descobrir quem você é em Deus. Quanto mais você descobrir isso, você será uma pessoa que Deus poderá contar contigo, né? Que Deus poderá te usar de uma maneira gloriosa e você não se perderá no caminho. Então, assuma hoje, assim, uma frase final dessa noite para resumir foi: aquele que tem uma identidade clarificada em Deus não erra o caminho. Então, é isso aí. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Estou feliz aqui com a Heloísa Rosa
Deus abençoe, minha irmã. Que Deus te use cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Queremos te ver mais vezes aqui, hein? Tá? Foi feito convite pelo bispo, a pastora. Com certeza. E nós vamos aguardar você. Com certeza, eu quero voltar sim. Obrigada. Glória a Deus. Luísa Rosa, Congresso de Fé 2019.